39. SSS Level Loader Capítulo 229. Subjugando o Clã das Feras. Jornada até a raça demoníaca. Autor: Grande Ganso Branco. Esse capítulo veio de novelbean.net. Não se esqueça de conferir o site. Linhagem de Dragão Divino. O que está acontecendo? Será que esse cara também faz parte do Clã das Feras? Rick exclamou, chocado, enquanto encarava John, que havia se transformado em um dragão divino. Uma sensação de admiração invadiu, fazendo-o sentir um desejo inexplicável de se curvar diante dele. A linhagem de sangue do dragão divino de John era muito mais pura que a dele. Enquanto os três deuses de nível intermediário estavam momentaneamente atordoados, John se libertou do cerco. A enorme cabeça de dragão, com seus olhos vermelhos sangue, os encarou friamente. Sua voz trovejou sem qualquer traço de emoção. Eu já lhes dei uma chance, mas vocês escolheram não aproveitá-la. Oxi! Chamas carmesim sergueram sob os pés dos três deuses. Assustados, eles recuaram bruscamente, apenas para perceber que não sentiam calor algum. Suas expressões se transformaram em confusão. Tem algo errado. A alma de Rick era excepcionalmente forte, permitindo-lhe sentir a natureza aterradora das chamas. Ele gritou horrorizado: é fogo do inferno! Saiam daqui! Ah! Antes que pudesse terminar seu aviso, sentiu sua alma sendo queimada pelas chamas, fazendo-o agarrar a cabeça em agonia. O fogo infernal era estranho e sinistro, capaz de ultrapassar todas as formas de defesa da alma. Mesmo com o formidável poder da alma de Rick, ele não tinha a menor chance contra as chamas vermelhas. Os outros dois estavam em situação ainda pior. Sem qualquer forma de cultivo da alma, suas técnicas da alma eram inerentemente fracas e, sob o fogo ardente do inferno, suas almas eram continuamente devoradas. O rosto de Domain empalideceu mortalmente. A chama da alma em sua mente vacilou perigosamente, levando-o à beira da destruição. O fogo do lótus vermelho consumia 1000 pontos de poder da alma a cada segundo. A atual técnica da alma de John só conseguia sustentar esse nível de poder por pouco mais de 30 segundos, mas isso foi mais do que suficiente para matar os três. As expressões do trio se transformaram em medo enquanto lutavam desesperadamente. A dor excruciante não dava sinais de diminuir enquanto assistiam impotentes suas almas serem devoradas pouco a pouco. Oxi! Quando os três estavam à beira da morte, um vento forte passou por ali, espalhando uma luz esmeralda radiante que lembrava o poder do lótus do coração de Jade de John. No entanto, essa força era muito mais fraca do que sua lótus do karma carmesim. Mesmo assim, conseguiu suprimir o fogo infernal em chamas. Bum! Bum! O trovão ecoou pelo céu enquanto uma aura primordial e aterradora descia sobre eles. O coração de John estremeceu. Diante daquela presença avassaladora, ele se sentiu completamente impotente, como se a outra pessoa pudesse matá-lo com um simples pensamento. Humano, pare com isso imediatamente. Uma voz como um trovão estrondoso reverberou pelos céus e pela terra. Lord Ansdragon. Rick e os outros dois, sentindo a aura aterradora, pareceram radiantes de alegria. Respeitosamente, ajoelharam-se no chão. Todos os outros especialistas do clã das feras seguiram o exemplo, curvando-se profundamente em sinal de reverência. Até mesmo bem os outros se apressaram em se aproximar de John, cautelosos e vigilantes. Todos os outros especialistas do clã das feras seguiram o exemplo, curvando-se profundamente em sinal de reverência. Até mesmo bem os outros se apressaram em se aproximar de John, cautelosos e vigilantes. A expressão de Tony era grave enquanto ele reprimia o medo, sussurrando um lembrete: matador de deuses, esta é a presença de Ansdragon, o único deus de nível superior no clã das feras. John sentiu levemente com a cabeça, resistindo à pressão aterradora. Ele percebeu que a outra parte não nutria nenhuma malícia. Humano. A voz trovejou mais uma vez: o clã das feras pode servi-lo, mas sob uma condição. Fale, respondeu John, olhando para o vazio. Ele não conseguia identificar a origem da voz. Isso só poderia significar que a técnica da alma da outra parte era vastamente superior à sua. Se esse Ansdragon atacasse, John estaria praticamente morto. A voz prosseguiu: após a ressurreição dos imortais, vocês não devem atacar o clã das feras novamente. Concordo, aceitou John sem hesitar. Ele havia previsto uma condição muito mais exigente. Desde que subjugara Tony e Ben, não planejava atacar o clã das feras novamente. Foi apenas porque eles se recusaram a cooperar e feriram seu povo que ele retaliou. Ótimo. Apenas me avise quando estiver pronto para partir. Quanto a vocês três,
Crianças, não resistam mais, a voz ecoou mais uma vez. Sim. Rick e os outros dois responderam respeitosamente. A aura aterradora dissipou-se gradualmente, indicando que Dragon havia partido. John não prestou mais atenção e, em vez disso, virou-se para Rick e os outros, perguntando, onde está Hulk? Não se preocupe, ele está bem, respondeu Min, voltando à sua forma humana. Embora sua hostilidade tivesse diminuído, seu descontentamento ainda persistia. Não fosse a intervenção oportuna de Lord Dragon, ele teria sido completamente destruído. Nesse momento, Hulk foi trazido à frente. Senhor! Exclamou Hulk, entusiasmado, ao ver John correndo em sua direção com uma expressão de alegria no rosto. Ele saiu ileso, o que indica que o clã das feras não o maltratou. John acenou com a cabeça para ele e disse, vamos lá. É hora de subjugar a raça demoníaca. A raça demoníaca e o clã das feras eram as forças mais poderosas, além das facções sob comando dos deuses. Somente unindo os poderosos guerreiros dessas duas raças eles teriam alguma chance de enfrentar os deuses. Quando Johnny e seu grupo estavam prestes a partir, a voz soou mais uma vez. Esperem. A voz os interrompeu e acrescentou, Benfica. Tenho algo para lhe perguntar. John olhou para Ben, buscando sua opinião. Não se preocupe, Lord Dragon não vai me machucar. Ben tranquilizou John com um gesto, virando-se e voltando para o território do clã das feras. O grupo deixou as terras do clã das feras, voando nas costas do dragão negro Avis, em direção à floresta sombria da raça demoníaca. No caminho, eles passaram pelo Ritiers Flame City. Flame City estava relativamente pacífica, sem sinais de perigo iminente. Johnny não se demorou e seguiu direto para as profundezas da Floresta Negra. A raça demoníaca, em comparação com o clã das feras, seria muito mais fácil de lidar. Os seres mais poderosos da raça demoníaca eram apenas 3 deuses de nível médio, Michele, Solondes e Narmaya. Não havia deuses de nível superior entre eles. Os demais eram meramente deuses de nível inferior, incluindo um certo Kamal. Woshi. Avis cortou o céu com um assobio, sobrevoando as cidades da raça demoníaca abaixo. Testemunhar o imenso poder de John deu a Avis uma nova confiança. Ele não era mais tímido ao enfrentar a raça demoníaca. Bum! Bum! De repente, o som de lutas e rugidos furiosos ecoou de baixo. Na floresta, inúmeras sombras bestiais cintilavam, sitiando freneticamente as cidades da raça demoníaca. Caçadores! Exclamou John, surpreso. Havia um número enorme de caçadores ali, quase 1 milhão deles, todos de força considerável. Ele não esperava que essas criaturas se infiltrassem tão rapidamente. Rugido. Uma série de rugidos ensurdecedores ecoou quando os incontáveis caçadores se aglomeraram, avistando as poucas figuras no céu, especialmente John. O ódio que os caçadores depositavam nele os levou à fúria. Cortejando a morte. Zombou John. A espada da divindade dos demônios apareceu em sua mão, vibrando com a intenção da espada enquanto ele desencadeava a matriz de espadas infinitas. Com seus poderes ampliados, lidar com esses caçadores foi moleza. Incontáveis lâminas choveram, acompanhadas pelos lamentos angustiados dos caçadores enquanto caíam um a um. Estavam completamente indefesos diante de seu poder. Aquele é humano. Recue imediatamente. Um dos caçadores de nível semideus reconheceu Johnny, sem hesitar, virou as costas e fugiu. Num instante, os milhões de caçadores recuaram como uma maré que se afasta. Johnny estava perplexo. Com o ódio dos caçadores impregnado nele, eles deveriam estar atacando sem piedade. Por que recuaram de repente? Com a retirada dos caçadores, o exército da raça demoníaca soltou um suspiro de alívio. Em seguida, voltaram sua atenção para Avis, no céu. Quem se atreve a invadir o território da raça demoníaca? Um rugido furioso irrompeu quando mais de uma dúzia de reis demônios de 9ª categoria e lordes demônios semideuses alçaram o voo, bloqueando o caminho de Avis. John olhou para eles e falou friamente, diga a Michele para vir falar comigo. Que arrogância! Você, um mero humano, ousa se dirigir ao deus demônio pelo nome. Rugiu um dos lordes demônios semideuses, avançando contra John. Ele havia sido derrotado pelos caçadores e já fervia de raiva. Ver um humano fraco invadindo seu território de forma imprudente foi a oportunidade perfeita para extravasar sua fúria. Zumbido. O ar vibrou quando John, sem querer perder tempo com palavras, desencadeou um ataque de alma, impacto da alma. Brum. Num instante,
O rei demônio sangrou por seus 7 orifícios, com os olhos arregalados de terror enquanto despencava do céu, sem vida. Os semideuses não eram divindades verdadeiras e não possuíam a capacidade de ressuscitar. Além disso, sua alma havia sido completamente aniquilada. Mesmo que ele fosse um verdadeiro deus, este foi o seu fim. Matador de deuses, você está cortejando a morte. Uma voz trovejou furiosamente quando Kamal apareceu, encarando John friamente. Considerando o relacionamento de Cini com você, não quero complicar as coisas. Some daqui. Ela disparou, embora houvesse um leve desconforto em seu coração. Ela sabia que John já havia matado deuses de nível inferior antes e não tinha certeza se conseguiria derrotá-lo. Oxi! Nesse instante, um vento impetuoso varreu o local e 3 figuras se materializaram, suas auras aterrorizantes indicando que eram deuses de nível intermediário. John reconheceu Michelle e presumiu que os outros 2 deviam ser Solondes e Narmaia, os outros deuses de nível intermediário da raça demoníaca. Matador de deuses, como ousa? Michelle cuspiu friamente, sua voz carregada de intenção assassina. Uma longa lâmina negra materializou-se em sua mão. Eu nem sequer fiz um movimento contra você, e você ousa invadir o território da raça demoníaca. Kamal hesitou e rapidamente tentou dissuadi-lo. Ele tem uma ligação profunda com Cini. Se ele morrer aqui, pode piorar as coisas, não acha? Ela temia que, se matassem John, isso prejudicaria irreparavelmente o relacionamento deles com Cini. Não importa. Simplesmente apagaremos a memória dela, respondeu Michelle friamente. Ele sabia que Tony já havia usado a chama imortal para destruir o selo nas ruínas do campo de batalha antigo, tornando essa a oportunidade perfeita para matar John. John zombou. Ouvir as palavras de Michelle só alimentou seu desejo de matar. Ele suspeitava que, em sua vida passada, Cini poderia ter tido sua memória apagada por essas mesmas pessoas, desaparecendo sem deixar rastros e sem evidências. Encarando os 3 deuses de nível intermediário, John falou com resolução gélida: dou a vocês uma única chance de viver. A raça demoníaca deve se submeter a mim. Garoto, você está brincando comigo? Chega de conversa. Sem a chama imortal, ele não representa nenhuma ameaça para nós. Ataquem. Enfurecidos, os 3 deuses praguejaram e gritaram. Michelle tomou a iniciativa, atacando primeiro. Zumbido. O ar tremeu quando John ativou instantaneamente sua habilidade da alma, intimidação, paralisando Michelle no lugar. Em seguida, ele desencadeou o fogo do lótus vermelho. Oxi! Chamas carmesins surgiram e envolveram instantaneamente os outros 2 deuses de nível intermediário, Solondes e Narmaia. John se conteve e não atacou Michelle diretamente. Apesar de tudo, aquele homem ainda era o pai de Cini. Mesmo que não houvesse nenhum laço emocional entre eles, John não estava disposto a matá-lo sem mais nem menos. Ah! Gritos agonizantes ecoaram pelo ar. Solondes e Narmaia agarraram suas cabeças, contorcendo-se de dor enquanto as chamas os consumiam. A sensação de ter suas almas devoradas e purificadas pelo fogo era excruciante, algo que nenhum ser comum poderia suportar. Os níveis de técnica da alma deles giravam em torno de 20.000 pontos, muito mais fracos que os de John. E sem nenhum deus de nível superior na raça demoníaca para salvá-los, eles estavam completamente indefesos. O que você está fazendo, humana? Kamal exigiu furiosamente enquanto observava os 2 deuses sofrerem, mas não ousou dar um passo à frente. John a ignorou. Ele olhou para os 2 deuses de nível médio se contorcendo nas chamas e falou friamente: estou dando a vocês uma chance de viver. Submetam-se a mim e assinem um contrato de alma. John não confiava na raça demoníaca. Eles eram notórios por serem volúveis e imprevisíveis. Somente fazendo-os assinar um contrato de alma ele poderia se sentir verdadeiramente seguro. SSS Level Loader Capítulo 230, Subjugando a raça demoníaca. O plano de John. Eu me submeto. Eu também concordo, humano, por favor, retire essas chamas. Solondes e Narmaia, em meio a uma agonia terrível, concordaram imediatamente em assinar o contrato de almas. John, vendo a disposição deles em se submeter, retirou o incêndio do lótus vermelho. Ufa! Os 2 suspiraram aliviados, caindo no chão, com os rostos pálidos e encharcados de suor frio. Era a primeira vez que sentiam a morte tão de perto. E não qualquer morte, o tipo de morte que apagaria a própria existência deles. Assinem o contrato. John invocou 2 contratos de alma, que flutuaram diante deles.
Os dois trocaram olhares, carregados de relutância, mas não ousaram resistir mais. O humano à sua frente realmente tinha o poder de matá-los. Zumbido. Os contratos de alma foram assinados. Com uma reverência respeitosa, ambos disseram em uníssono: "Saudações, meu senhor." "Levante-se", respondeu John, indiferente. "Matador de deuses, o que você fez?" A voz de Kamal estava repleta de fúria ao presenciar aquela cena. Solondes e Narmai eram os mais fortes da raça demoníaca, e mesmo assim foram subjugados com tanta facilidade. John ignorou e voltou seu olhar para Michelle, que ainda estava paralisada pela habilidade de intimidação. Com um pensamento, ele retirou seu poder da alma. Oxe! Michelle recuperou a mobilidade e imediatamente recuou, com os olhos cheios de cautela enquanto observava John. "Não quero te fazer mal", disse John calmamente. "Assine o contrato de alma comigo." "Nem em seus sonhos." Michelle rugiu furiosamente. Apesar do medo, ele se recusou a baixar a cabeça. "Matador de deuses, não acredito que você se atreva a me matar." Zombou John. "Por respeito a Seni, não vou te matar. Mas posso apagar sua memória." Enquanto falava, ele lançou um olhar para Kamal. As expressões de Michelle e Kamal mudaram instantaneamente. Eles já haviam testemunhado o poder aterrador de John. Sua força espiritual era tão profunda e insondável que ele provavelmente poderia apagar suas memórias com facilidade. John continuou: "Esta é sua última chance. Assine o contrato da alma, ou não terei nenhum problema em transformá-lo em um tolo sem mente." Uma impressão de alma flutuou diante de Michelle. Ele engoliu em seco, encarando John com raiva. Vendo que John não estava blefando, hesitou por um longo momento antes de ceder. Buzz. Michelle infundiu a marca da alma com a força da alma dele, assinando com sucesso o contrato de alma com John. "Meu senhor." Michelle fez uma reverência profunda, sem ousar demonstrar qualquer indício de insatisfação em sua expressão. Kamal, parado ao lado, cerrou os dentes, mas acabou aceitando a realidade sem dizer uma palavra. John assentiu com a cabeça, satisfeito. Com o clã das feras e a raça demoníaca sob seu controle, as raças mais fracas restantes, cujos membros mais fortes eram meramente deuses de nível inferior, tinham pouca importância. Submeter-se ou não a elas já não importava. Contudo, mesmo com o poder combinado do clã das feras e da raça demoníaca, confrontar os deuses ainda era impossível. As três principais facções sob o comando dos deuses, a raça dos anjos, os humanos das trevas e os orcs, possuíam poderes que não eram de forma alguma inferiores às suas forças atuais. Se quisessem entrar na área do vazio e resgatar as poderosas fontes de energia seladas de várias raças, uma estratégia de longo prazo seria necessária. Rugido. Rugido. De repente, uma série de rugidos ensurdecedores ecoou ao longe, e ventos ferozes começaram a soprar. O céu escureceu, envolto por uma sombra imensa e opressiva. Caçadores. A expressão de Michelle mudou, e ele não pôde evitar engolir em seco, nervoso. Essas criaturas eram conhecidas por sua terrível capacidade de devorar até mesmo seres de nível divino. Por que há tantos deles de repente? Kamal olhou para a vasta massa negra à distância, bloqueando o sol e mergulhando tudo na escuridão como se a noite tivesse caído. Estimava-se que o número de caçadores surgindo desta vez fosse de pelo menos 1 bilhão. "Meu senhor, o que devemos fazer?" Solondes e Narmai olharam para John em busca de orientação. Com tantos caçadores atacando, não havia como contê-los. Se as coisas dessem errado, toda a raça demoníaca poderia ser aniquilada. Ao ver os caçadores em bando, John sentiu um arrepio percorrer sua espinha. Essas criaturas provavelmente foram atraídas pela marca de ódio do caçador nele, elas eram ele está sendo alvo dele. Se ele partisse, a raça demoníaca poderia ser poupada do desastre. "Eles estão atrás de mim?" Um pensamento lhe ocorreu. E se ele liderasse esse enorme enxame de caçadores até a área do vazio dos deuses? Ele ainda não havia descoberto uma maneira de enfrentar os deuses, mas essas criaturas eram como um presente dos céus. John ainda se lembrava de como os deuses e a raça angelical atraíam esses caçadores. Esse plano pode funcionar. Tomado sua decisão, ele se virou para Michelle e ordenou imediatamente: "Invoque todos os poderosos semideuses da raça demoníaca e prepare-se para atacar a área do vazio." "O quê?" "Meu senhor, com a força da raça demoníaca, não temos a menor chance contra eles." "Seria suicídio", protestou Michelle, recusando-se a acatar a ordem.
Ele não se importava muito com a vida de seus subordinados, mas certamente não concordaria em colocar toda a raça demoníaca em risco de extinção. Eu sei. Johnny não se deu ao trabalho de explicar e falou friamente. Faça o que eu digo. Ele então se virou para Tony e ordenou. Tony, informe o clã das feras imediatamente. Reúna todos os guerreiros de nível semideus ou superior e prepare-se para atacar a área do vazio. Entendido. Tony olhou para o enxame escuro de caçadores no céu e pareceu. Entendi o plano de John. Ele não disse mais nada e se virou para sair. Humano desprezível. Uma voz rouca e furiosa ecoou. Liderando os caçadores estava um semideus. Criatura de nível, Munir. Foi ele quem certa vez ajudou John, ordenando aos caçadores que detonassem a chama imortal e destruíssem o selo nas ruínas do campo de batalha antigo. Ao rever John, Munir ficou furioso. Da última vez, eu o ajudei de boa fé e não tinha a intenção de me tornar seu inimigo. Mas você ousou matar nossa rainha-mãe. Você pagará com sua vida. Com um rugido furioso, Munir liderou os caçadores em uma investida feroz. Johnny permaneceu imperturbável enquanto observava os caçadores se aproximarem. Com um gesto de mão, inúmeras lâminas de espada choveram, dizimando grandes grupos de caçadores, e ele, Munir, foi deliberadamente poupado. Você quer vingança pela rainha-mãe? Vamos ver se você tem o que é preciso. Ele, provocada com um sorriso frio, virou-se para fugir. Humano, você não escapará. Munir, cego de fúria, ignorou completamente o demônio próximo. Os membros da equipe de corrida o perseguiram implacavelmente. Exatamente como esperado. John não pôde deixar de soltar um suspiro de alívio. Enquanto corria, continuou lançando ataques contra os caçadores atrás dele. Cada ataque dava a Munir margem suficiente para se esquivar sem esforço. Oxi! Caçadores infinitos passaram rugindo, provocando redemoinhos ferozes em sua perseguição. Michelle e os outros recuaram cambaleando de medo, os rostos pálidos de suor frio enquanto observei o enorme enxame de caçadores passar por cima das minhas cabeças. Em um único dia, eles enfrentaram duas crises de vida ou morte. Um foi trazido por John, e o outro por esses caçadores. Essa foi por pouco. Narmar exalou profundamente, sentindo uma onda de alívio quando os caçadores finalmente partiram. Perto dali, Avis gritou furiosamente, o que vocês estão fazendo aí parados? Reúnam o exército da raça demoníaca e ajudem o mestre a atacar a área do vazio. Hã? Michelle ficou atônita por um momento antes de perceber. O senhor pretende usar esses caçadores contra os deuses. Os olhos de Solondes e Narmaya brilharam ao perceberem. Isso realmente pode funcionar para romper com os deuses. Defesas. Michelle ordenou imediatamente. Invoquem todos os seres poderosos de nível semideus ou superior. Ele então se virou para Kamal, dando-lhe uma instrução séria. Kamal, você ficará para trás. Se algo der errado, você guiará a raça demoníaca para um lugar seguro e impedirá nossa destruição total. Aniquilação. Kamal ficou surpresa e, com uma expressão preocupada, perguntou, por quê? Com tantos caçadores, ainda não são suficientes para derrotar os deuses. Michelle sorriu amargamente e suspirou. Todos subestimam o poder de Eder. O supervisor controla um domínio inteiro. Em seu território, ele é invencível. Nossa única esperança é que o matador de deuses pode invadir os campos selados e ressuscitar os imortais. Esse é o único jeito. Talvez tenhamos uma chance. O rosto de Kamal ficou solene. Ela olhou demoradamente para Michelle e assentiu firmemente. Não se preocupe. Eu sei o que fazer. Se o seu plano falhar, eu liderarei a raça demoníaca em uma retirada para a morte. Terra. Michelle assentiu com a cabeça em reconhecimento. O exército da raça demoníaca rapidamente se reuniu, com mais de 1000 membros, mas a maioria eram apenas seres poderosos de nível semideus. Existiam mais de 100 deuses de nível inferior e apenas 3 deuses de nível médio, Michelle, Solondes e Narmaya. Em vez de se dirigirem diretamente para a área do vazio, voaram rapidamente em direção à floresta eterna. Eles precisavam esperar até que as forças dos deuses estivessem totalmente engajadas com os caçadores antes de tomar qualquer atitude. A jogada deles. Território do clã das feras. Um dragão colossal alçou voo, com as asas amplamente abertas. Seu corpo longo e sinuoso assemelhava-se a uma cadeia ininterrupta de picos montanhosos. A aura aterradora que emanava fez com que todas as criaturas próximas se prostrassem no chão, tremendo incontrolavelmente. Era o deus supremo do clã das feras, Ans Dragão. Vão.
Ele rugiu, liderando os poderosos do clã das feras em direção à Floresta Eterna. Bem, a enorme forma de Ans-Dragon contorceu-se e girou no céu, provocando uma tempestade. Então, num clarão de luz, transformou-se num homem de meia-idade digno, com uma lança prateada na mão. Bem, virou-se para Ben e perguntou novamente: tem certeza de que previu o sucesso deste plano? Com certeza. Ben assentiu com convicção. Ótimo. Ans-Dragon não fez mais perguntas e apareceu instantaneamente na frente do formação. Bem, nesse momento, Tony se aproximou, falando em voz baixa: será que esse plano vai mesmo dar certo? Ter sucesso? Ben franziu a testa e sussurrou: não tenho certeza. Vi algumas figuras. Os deuses poderosos do clã da fera que outrora haviam caído, mas eu não vi nenhum sinal deles. Imortais. Por que não? Perguntou Tony, intrigado. Se os seres divinos muito extintos do clã das feras podiam se ele ressuscitasse, isso indicaria que o plano foi um sucesso. Além disso, os imortais eram ainda mais fortes do que aqueles deuses. Como poderiam não ser? Ressuscitado? Ben hesitou por um momento antes de responder suavemente: suspeito que o matador de deuses possa estar usando o poder dos imortais, drenando sua força vital para inverter o céu e a terra, desafiando o próprio destino. Os imortais poderiam ter sido completamente apagados. A expressão de Tony mudou, e ele perguntou: então, como vamos lutar contra os deuses? Ben balançou a cabeça e continuou: o matador de deuses deve ser a chave para tudo. Vamos lá. Descobriremos em breve. Os dois pararam de discutir e seguiram o exército do clã das feras, avançado rapidamente em direção ao inimigo. Em direção à Floresta Eterna. Enquanto isso, John liderava a enorme horda de caçadores pela Floresta Eterna, fugindo em direção às profundezas da Área do Vazio. Sua velocidade com o voo da espada era excepcionalmente rápida, superando em muita dos caçadores, forçando-o a diminuir a velocidade intencionalmente e, ocasionalmente, lançar ataques para provocá-los. Munir, tomado por uma fúria cega, reuniu todos os caçadores, jurando matar John desta vez. E vingar a rainha-mãe. Humano, você não escapará. Renda-se e morra. Rugia repetidamente, perseguindo John. Implacavelmente. Criaturas patéticas. Querem me matar. Me peguem primeiro. John provocou-os. Acabou, enfurecendo ainda mais seus perseguidores. SSS Level Loader Capítulo 231, invadindo a Área do Vazio. O caos se instala em pouco tempo. John conduziu os caçadores com sucesso até as profundezas da Floresta Eterna. Ele nunca tinha estado aqui antes. A floresta era exuberante, repleta de vida, sua vitalidade rivalizando até mesmo com a de sua Terra da Morte. Fonte élfica. Ao longe, uma nascente serpenteante chamou sua atenção. A imensa força vital emanava dessa mesma fonte, sem dúvida, a fonte élfica. John diminuiu o passo, observando atentamente o ambiente ao seu redor. Havia muitos vestígios de energia vital, mas nenhum pertencia a deuses. Esta deveria ser a Área do Vazio, então por que não havia nenhuma presença divina? Humano, esta é apenas uma das coordenadas. Uma voz imponente soou ao longe, enquanto um homem de meia-idade aparecia, seguido de perto pelo exército do clã das feras. Ans-Dragão. John sentiu a aura que emanava do homem e adivinhou sua identidade. Ans-Dragon acenou levemente com a cabeça, reconhecendo a presença de John. Atrás deles, Munir liderava o exército dos caçadores, avançando com ferocidade. John não podia se dar ao luxo de perder tempo. Ele ativou seu talento espacial e examinou cuidadosamente os arredores. Como esperado, ele detectou um ponto frágil na estrutura do espaço. Abra-se! Ele gritou, desferindo um golpe de espada voadora com toda a sua força no ponto fraco espacial. Zumbido. A energia espacial oscilou, abrindo instantaneamente uma fenda que levava diretamente à Área do Vazio. John conseguia sentir milhares de auras poderosas lá dentro, todas pertencentes a seres mais fortes que deuses de nível inferior. Entre eles, havia uma presença tão aterradora que o fez estremecer, uma presença ainda mais formidável que Ans-Dragon. Ele não teve tempo para pensar mais. Olhando fixamente para Munir, provocou friamente: se você não tem medo da morte, siga-me para dentro. Dito isso, ele disparou para dentro da fenda espacial. Humano, você não vai escapar. Munir não hesitou e avançou com o exército de caçadores logo atrás dele. Ao entrar na Área do Vazio, John se viu em um vasto vazio, condizente com o nome.
A única característica notável era uma pequena nascente borbulhando suavemente, fluindo para a floresta eterna. Esta era a fonte da fonte élfica. Wosh! Atrás dele, inúmeros caçadores também entraram em massa. Tantas auras poderosas. Munir também sentiu a natureza incomum daquele lugar. Em vez de medo, ele ficou incrivelmente animado. Humano, eu realmente deveria te agradecer. Primeiro vou te matar e depois devorar esses deuses. Talvez eu consiga criar uma nova rainha-mãe. Ele riu triunfantemente e atacou Jon. Cultivar uma rainha-mãe. Jon estava perplexo, mas não teve tempo para refletir. Inúmeros caçadores avançaram em sua direção. Ele imediatamente lançou seu contra-ataque. Caçadores! De repente, um coro de vozes chocadas ecoou quando várias criaturas poderosas de nível divino desceram. Ao verem a onda interminável de caçadores invadindo o local, sentiram um arrepio percorrer suas espinhas. Depressa! Informem o Lorde Supervisor. Um deles gritou em pânico, apenas para ser subjugado em um instante pelo enxame de caçadores. Rugido! Rugidos e gritos ecoaram pela área do vazio enquanto os dois lados se enfrentavam violentamente. Nenhum dos deuses notou Jon em meio ao caos. Jon teve cuidado de não se expor. Enquanto se defendia dos caçadores que o atacavam ao seu redor, ele avançou firmemente em direção a um grande salão ao longe. Wosh! Wosh! De repente, várias auras poderosas desceram, fazendo até mesmo Jon sentir um arrepio de pavor. Eram deuses de nível superior, 11 no total. Felizmente, com a presença do exército de caçadores, a força combinada do clã das feras e da raça demoníaca sozinha teria sido insuficiente para enfrentar esses seres. Matador de deuses. Nesse instante, um deus de nível superior da raça angelical avistou e rugiu furiosamente, avançando diretamente contra ele. Jon ficou surpreso. Sem ousar confrontar o deus de nível superior de frente, ele fugiu rapidamente para o meio do exército de caçadores. Maldito seja você! Você trouxe essas criaturas aqui. O deus superior enfurecido, conhecido como a ira dos deuses, o perseguiu implacavelmente. Um deus de alto escalão da raça angelical. Uma iguaria rara. Peguem-no. Devorem-no. Rugido. Os caçadores uivaram loucamente e avançaram em direção ao deus de nível superior, abandonando Jon inteiramente. O fascínio por um deus de elite da raça angelical era claramente mais forte do que a marca de ódio dos caçadores em Jon. Toda a área do vazio mergulhou no caos absoluto. Diante do ataque de bilhões de caçadores, nem mesmo os seres mais poderosos, com poderes divinos, seriam capazes de resistir. Seu terreno. Jon viu dois deuses de nível intermediário sendo devorados pelos caçadores. Os caçadores devorados evoluíram instantaneamente para entidades de nível semideus, seu poder crescendo rapidamente. Tornaram-se ainda mais vorazes, seus olhos vermelhos como sangue enquanto atacavam destemidamente os deuses ao redor. Nesse momento, Jon estava preso dentro do cerco dos caçadores, lançando continuamente feitiços de ataque mágico de área ampla. Esses caçadores não representavam uma ameaça à sua vida, mas escapar de suas garras também não seria tarefa fácil. Ele só podia fazer o possível para atrair o exército de caçadores para mais perto do grande salão ao longe, na esperança de desviar a atenção de mais criaturas poderosas de nível divino. A situação tornou-se cada vez mais caótica. Até mesmo o deus de nível superior da raça angelical que o perseguia estava agora enredado por inúmeros caçadores, perdendo o rastro de Jon. Saiam da minha frente! O deus de nível superior rugiu repetidamente, seu corpo inteiro envolto em luz sagrada enquanto massacrava os caçadores com fúria. Mas sua saúde continuou a piorar rapidamente. Ao contrário de Jon, ele não tinha nenhum método especial de recuperação de vida. Mesmo sendo um deus de nível superior com mais de 10 trilhões de HP, ele estava à beira da morte sob os implacáveis ataques de dano percentual dos caçadores. Caçadores, este é o meu domínio. Não tenho intenção de massacrá-los, então retirem-se imediatamente. Uma voz majestosa reverberou pelo ar, acompanhada por uma pressão avassaladora que fazia até mesmo deuses de nível superior se sentirem completamente impotentes. O coração de Jon disparou de medo. Essa devia ser a presença aterradora que ele havia sentido antes. O supervisor. Os olhos de Munir se arregalaram em espanto, o olhar ardendo de excitação enquanto ele fitava atentamente o palácio à distância, a respiração pesada. Ataquem! Derrubem o supervisor primeiro! Rugiu ele, abandonando Jon e os deuses ao redor,
liderando o exército de caçadores diretamente em direção ao palácio distante. Cortejando a morte. Um rugido furioso, tão alto quanto um trovão, sacudiu os céus e a terra. Sem aviso, uma saraivada de ataques mágicos caiu do vazio acima. Furacões rugiram, fogo celestial desceu, ondas gigantescas surgiram e a terra tremeu com tremores violentos. Num instante, centenas de golpes mágicos atingiram o chão como o próprio Apocalipse. Incontáveis caçadores foram aniquilados num piscar de olhos. Uma gama tão densa de ataques fez com que até mesmo Jon se sentisse inadequado em comparação. Mas os caçadores eram completamente destemidos, devorando os cadáveres de seus camaradas caídos e avançando em direção ao grande salão sem fim à vista, onda após onda implacável. Será que é o supervisor? Murmurou Jon, engolindo em seco enquanto observava o ataque mágico aterrador que parecia um desastre natural. Ele havia aprendido com Tony e os outros que Enderle, um dos deuses, era conhecido como supervisor. No colapso do mundo anterior, ele obteve o artefato supremo com a ajuda do clã das sombras e ascendeu ao status de supervisor, tornando seu poder insondável. Matador de deuses. Um grito enfurecido rasgou o caos quando o deus de nível superior da raça dos anjos avistou Jon e investiu contra ele com fúria. Nada bom. A expressão de Jon mudou. Com os caçadores concentrados em atacar o palácio, os deuses receberam um alívio temporário. Todos os olhares se voltaram para ele, e uma série de ataques se seguiu. Brum. Você foi morto instantaneamente pelo deus de nível superior da raça angelical, lei do núcleo divino. O talento imortal foi ativado. O comando brilhou quando ele ressuscitou com a saúde completa. Sem hesitar um instante, Jon virou-se e fugiu. Os deuses de nível superior da raça angelical eram mestres em ataques à alma. Embora sua técnica da alma tivesse apresentado melhorias significativas, ele ainda não era páreo para um deus de nível superior. Você não pode escapar. Pare de perder tempo. Os caçadores são para o Lorde Supervisor lidar. Primeiro, concentre-se em matar este humano. O deus de elite da raça angelical rugiu, convocando os cercando deuses e lançando um ataque direto contra João. Droga! Jon estava furioso. Esses deuses eram completamente descarados, se unindo contra um mero mortal. Uma potência de 8º escalão como ele. Dezenas de seres de nível divino avançaram, a maioria deles deuses de nível intermediário. Não havia como ele escapar. Muito bem, vamos nessa. Ele cerrou os dentes enquanto seu poder espiritual aumentava. Ele ativou o Lótus Vermelho. Fogo sem hesitar. Zumbido. Chamas carmesins irromperam, envolvendo vários deuses próximos. Arg. Ataque da alma. Gritos de agonia ecoaram enquanto vários deuses de nível médio agarravam suas cabeças. Lutando contra a dor, completamente indefeso. Até mesmo os deuses de nível superior franziram a testa. O fogo do Lótus Vermelho ignorou todas as defesas da alma, causando dano puro e bruto. Mesmo que suas técnicas da alma fossem superiores às de Jon, elas ainda não conseguiu suportar. Humano, você ousa empunhar o fogo infernal. Não vou deixar você escapar hoje. O deus de nível superior do Angel Race suportou a dor lancinante em sua alma. Uma espada brilhante se formou diante dele, cortando o ar enquanto avançava em direção a Jon. Droga, um ataque de alma. A expressão de Jon mudou, sentindo o poder aterrador da alma contido na espada. Sua atual técnica da alma não seria capaz de resistir a isso. Garoto, deixa comigo. Uma figura apareceu de repente na frente de Jon, interceptando sem esforço. O ataque da espada brilhante. Era Ansdragon. Oxe. Garoto, eu os contenho. Vai e ressuscite os imortais. Ele se virou e aconselhou. Com um golpe de sua lança prateada, um redemoinho irrompeu e ele investiu contra a arquibancada superior da raça dos anjos. Deus. Ataque. Gritos de guerra ecoaram enquanto os exércitos da raça demoníaca e do clã das feras invadiam o local, enfrentando as outras potências de nível divino. Entretanto, o supervisor estava enredado pelo exército dos caçadores. Os deuses restantes foram contidos pelas forças combinadas da raça demoníaca e da besta. Clã, proporcionando a Jon uma oportunidade de ouro. Contudo, o clã das feras e a raça demoníaca não resistiriam por muito tempo. Ele precisava agir. Rapidamente. Jon se misturou ao caos do exército dos caçadores, avançando em direção ao palácio distante. Se seu palpite estivesse correto, os deuses caídos e os imortais estariam selados dentro daquele mesmo palácio. Brum.
Uma gigantesca bola de fogo, como um meteoro em queda, caiu ao lado dele e explodiu violentamente. A tremenda onda de energia o matou instantaneamente. Você foi morto instantaneamente pelo supervisor Eder. O talento imortal foi ativado. A mensagem surgiu quando ele ressuscitou com a saúde completa, embora sua cabeça latejasse com uma dor lancinante, sua alma havia sido ferida. Os ataques de habilidade do supervisor também causavam dano à alma. Johnny não podia se dar ao luxo de se preocupar com isso. Ele desviou da saraivada de ataques mágicos da melhor maneira possível. Poderia, acelerando em direção ao palácio. Bum! Bum! Explosões irrompiam continuamente ao seu redor. Sua força era simplesmente muito fraca. Mesmo o menor toque dessas habilidades era suficiente para matá-lo. Ele imediatamente. Felizmente, a essa altura, um grande número de caçadores já havia invadido o palácio, distraindo o supervisor. A frequência de ataques mágicos no ar diminuiu. Aproveitando a oportunidade, Jó finalmente conseguiu entrar no palácio. Ignorando os caçadores ao seu redor, ele ativou seu talento de percepção espacial mais uma vez, sentindo cuidadosamente o interior do palácio e procurando a localização do selo. SSS Level Loader Capítulo 232 O Legado dos Imortais, Ressurreição dos Deuses Achei. John imediatamente detectou um ponto fraco espacial. Estava no trono acima do grande salão. Zumbido. A espada da divindade dos demônios vibrou com a intenção de espada enquanto John a brandia. Uma saraivada de habilidades com a espada, juntamente com feitiços de magia da luz e das trevas, desferiu golpes violentos. Brum! O salão estremeceu com um rugido ensurdecedor, e uma fenda espacial apareceu. Era o selo que aprisionava os deuses caídos. Sem hesitar, John saltou através da fenda. O poder espacial oscilava enquanto ele descia para uma terra árida. Que lugar bizarro! John franziu a testa profundamente. O ambiente ali era ainda mais perturbador do que o abismo da raça demoníaca. Não havia energia ou força vital detectável ali. Selos estavam espalhados por toda parte, cada um aprisionando os deuses caídos de várias raças. Contudo, não havia deuses, membros da raça angelical ou humanos das trevas presentes. A maioria dos seres aprisionados pertencia à raça humana do continente Esquiline, juntamente com figuras poderosas do clã das feras e da raça demoníaca. Ao que tudo indicava, a raça humana do continente Esquiline havia feito um esforço valente contra a invasão divina, apenas para, no fim, ser derrotada. Os seres mais fracos selados aqui eram deuses de nível intermediário, e havia muitos deles. Com tamanha força incapaz de rivalizar com os deuses, só podemos imaginar o que aconteceria à humanidade se o mundo dos deuses se conectasse com a Terra. Espere, eu sinto vida! Exclamou John, surpreso, ao detectar uma tênue energia vital e um fraco traço da aura dos imortais. Emanava das profundezas do terreno selado. Sem se preocupar em resgatar os outros poderosos aprisionados, John alçou voo com o voo da espada, acelerando em direção à fonte da aura. Membros da família Azuri! Exclamou ele, surpreso. No coração do terreno selado, erguia-se uma espada colossal, com centenas de metros de altura. Poderosas leis do universo fervilhavam ao seu redor, e a intenção da espada rugia violentamente. Correntes prendiam sua lâmina, ancorando-a profundamente na terra. Ao lado dela, para seu espanto, estavam membros da família Azuri. A tênue aura dos imortais emanava da espada gigante. Sem perder tempo, Johnny lançou o impacto da alma contra os membros da família Azuri. Buzz! O ar tremeu. Centenas de membros da família Azuri sangraram por seus 7 orifícios enquanto suas almas eram despedaçadas. Eles nem tiveram tempo de gritar antes de caírem mortos, um após o outro. Apenas um permaneceu de pé, tremendo de medo diante do massacre repentino que se desenrolava diante de seus olhos. Olhos! Oxi! Johnny pousou em frente ao sobrevivente, encarando-o friamente enquanto exigia: onde está o corpo dos imortais? O quê? O membro da família Azuri gaguejou, engolindo em seco ao reconhecer John. Ele balançou a cabeça repetidamente, gaguejando: não há nenhum corpo dos imortais aqui. Ninguém? Johnny não se preocupou com formalidades. Imediatamente usou sua habilidade especial, extração de memória, e invadiu a alma do homem. HM. John franziu a testa. Como esperado, ele não encontrou nenhuma informação sobre os restos mortais dos imortais.
Os membros da família Azura estavam aqui para aprimorar o legado dos imortais e estabelecer uma conexão entre o mundo dos deuses e a Terra. Além disso, somente um ser de nível imortal, plenamente manifestado, do mundo dos deuses poderia quebrar o celo e abrir a passagem entre os dois mundos. A presença da família Azura aqui serviu precisamente a esse propósito. O que intrigou John, no entanto, foi que, alguns dias antes, o supervisor Eden ordenou repentinamente que interrompessem o processo de conexão da passagem com a Terra. O membro da família Azura não fazia ideia das intenções de Eden. Nesse instante, o jovem da família Azura estava parado ali, com o rosto inexpressivo e um fio de saliva escorrendo da boca. Ele encarava John com um sorriso tolo, claramente demonstrando algum tipo de deficiência mental. Sua alma era frágil demais. A intromissão forçada de John causou danos irreversíveis. Sem mais delongas, John desferiu o impacto da alma, obliterando-o instantaneamente. Se o corpo dos imortais não está aqui, onde poderia estar? John franziu a testa, murmurando para si mesmo enquanto seu olhar se voltava para a espada imponente. Este deve ser o legado dos imortais. Curioso, ele estendeu a mão e tocou a espada gigante. Zumbido. A lâmina cintilava com um brilho radiante e, de repente, uma voz ecoou em sua mente. Entre no jogo. Sênior, o que quer dizer? Perguntou Johnny rapidamente, reconhecendo a voz. Era a segunda vez que ouvi aquelas 4 palavras. A primeira vez foi no mundo real, nas terras ancestrais da família Azure, quando ele adquiriu o tesouro de nível imortal. Ele ainda não entendia o significado daquelas palavras. Mas nenhuma outra voz ecoou em sua mente. Era como se o que ele acabara de ouvir fosse uma mera ilusão. Olhando fixamente para a espada gigante à sua frente, John se viu em um dilema. Ele arriscara a vida para vir à área do vazio resgatar os imortais, mas não havia sinal deles ali, apenas esse legado. Além disso, pelas memórias do membro da família Azure, ele aprendera que refinar esse legado exigia entrar no mundo dos deuses. Ele ainda possuía diversas pedras espaciais, mas se entrasse no mundo dos deuses sem antes estabelecer uma conexão com a Terra, ficaria preso lá para sempre. Ele ainda não estava pronto para descer ao mundo dos deuses, mas também não podia deixar o legado dos imortais aqui. Comunicando-se com sua terra da morte, ele tentou transferir a espada gigante para o seu próprio corpo. Domínio. Clang. Clang. As correntes que prendiam a espada tilintaram violentamente, mas a tentativa falhou. As correntes prendiam firmemente a espada naquele lugar. Como ousa tocar no legado dos imortais? Enfurecido, John empunhou a espada da divindade dos demônios. Uma poderosa intenção de espada emanou dele, e ele golpeou diretamente as correntes. Rachadura. As correntes estalaram com um som seco. Não eram tão resistentes quanto ele esperava. Ele continuou a cortar cada uma das dezenas de correntes que prendiam a espada. Zumbido. A espada longa zumbia e tremia à medida que o poder dos imortais dentro dela aumentava ainda mais. Mais forte. Finalmente se libertando de suas amarras. John tentou novamente transferir a espada para a Terra da Morte. Zumbido. Com um lampejo de luz da espada, desapareceu e entrou na Terra da Morte. Nesse instante, John franziu a testa ao receber um sinal de socorro de Tony. Embora o supervisor Eden ainda estivesse temporariamente enredado pelos caçadores, os poderosos seres de nível divino restantes estavam subjugando as forças combinadas dos deuses e da raça demoníaca. Eles estavam à beira do colapso. Acho que vou ter que ressuscitar esses caras, murmurou ele, olhando para as fileiras de cadáveres lacrados. Por perto, cada um deles era uma presença aterradora, de nível divino intermediário ou superior. Eles não estavam completamente mortos. Romper os selos e infundir-lhes força vital seria o suficiente para ressuscitá-los. Mesmo que não conseguissem derrotar o supervisor, o caos causado por essas potências ressuscitadas certamente impediria os deuses de terem paz. John aproximou-se do cadáver de um humano do continente Esquiline. Ele rompeu o selo e tentou estabelecer uma conexão com a alma do ser. Que poder da alma incrível! John ficou estupefato. Embora o cadáver pertencesse a um deus de nível médio, sua técnica da alma era muito superior à sua, tornando impossível despertá-lo. Acima. Ele pretendia negociar um contrato de alma antes de reviver o ser, mesmo que isso significasse oferecer outras condições caso o contrato fosse rejeitado. Mas, sem conseguir despertar o alma, não havia como se comunicar. Ele tentou despertar vários outros deuses de nível intermediário, mas todas as tentativas terminaram em fracasso.
Esses seres, embora classificados como deuses de nível intermediário, eram claramente a elite entre os deuses de nível intermediário. Deuses, com poder além da sua imaginação. John não pôde deixar de se perguntar: será que as forças sob o comando dos deuses realmente teriam força suficiente para derrotar seres tão poderosos? Sem outra opção, ele decidiu prosseguir e reanimá-los. Woshi. Ele ativou o poder das leis da vida, infundindo imensa força vital no primeiro deus de nível intermediário do continente Esquiline. A vasta força vital despertou instantaneamente o ser. Estalo. Estalo. Os olhos do deus se abriram lentamente, seu corpo se movendo levemente. O som de ossos estalando ecoou, enquanto poderosas forças do elemento vento o envolviam. Ele se levantou abruptamente do chão. John, instintivamente, deu um passo para trás, observando com cautela aquela força revigorada. Eu acordei? O ser murmurou para si mesmo, surpreso e alegria reluzindo em seu rosto. Ele então voltou seu olhar para John, franzindo profundamente a testa, com um toque de hostilidade nos olhos. Você não é da raça humana do continente Esquiline? O homem franziu levemente a testa e então perguntou indiferentemente: garoto, foi você quem me ressuscitou? John assentiu com a cabeça em afirmação. O homem prosseguiu: eu sou Vazeraga. Considere isso um favor que lhe devo. Com isso, ele deixou de dar atenção a John. Tirando um frasco de porcelana, ele liberou uma onda de imensa força vital e se voltou para começar a ressuscitar outras potências de nível divino da raça humana do continente Esquiline. Brum. Tremendas flutuações nas leis de poder se espalharam pela área. Esses seres de nível divino do continente Esquiline eram extraordinariamente poderosos, alguns emitindo auras tão fortes que John sentiu que poderiam facilmente obliterá-lo. Felizmente, Vazeraga explicou as ações de John a eles, e eles não lhe causaram nenhum problema. Dificuldade. Os deuses ressuscitados concentraram-se exclusivamente em reviver outros humanos do continente Esquiline, ignorando os de outras raças. John franziu a testa profundamente, pressentindo que aquilo não era um bom sinal. Ele então se dirigiu ao deus de nível superior mais poderoso do clã das feras presente e o destruiu diretamente. O selo que o prendia. Uma vasta força vital surgiu e inundou a poderosa central do clã das feras. Corpo. Garoto, pare. Você não tem permissão para ressuscitar os poderosos de outras raças. Um dos ressuscitados os deuses humanos gritaram furiosamente, tentando impedi-lo, mas era tarde demais. Woshi. Ventos ferozes rodopiavam, e uma aura aterradora se espalhava pela área. O clã das feras, sendo ele abriu os olhos, sua forma se transformando em um dragão negro colossal e temível. Seu corpo colossal quase preenchia todo o terreno selado. Dragão de Kandi. Vários dos deuses humanos ressuscitados do continente Esquiline exclamaram, boquiabertos, recuando apressadamente com expressões cautelosas. Woshi. O corpo do dragão negro cintilou e encolheu, transformando-se em um jovem vestido com um manto negro. Seus longos cabelos negros esvoaçavam atrás dele enquanto seus olhos escuros examinavam John com curiosidade. Então, perguntou com voz grave, você é do clã das feras ou humano? Sou humano, mas despertei a linhagem do sangue do dragão, respondeu John sinceramente, sem hesitar. Ocultação. Ah, entendi. Candragon o examinou com atenção, sem demonstrar hostilidade. Na verdade, havia um toque de com admiração no olhar, ele continuou, garoto, você tem interesse em se juntar ao meu clã das feras? John balançou a cabeça e respondeu, Sênior, Lord Ansdragon e Tony estão liderando o clã das feras em um ataque à área do vazio. Eles estão em perigo e precisam da sua ajuda. Ansdragon. Tony? Eles ainda estão vivos? Os olhos de Ansdragon brilharam enquanto ele falava, garoto, o clã das feras lhe deve uma enorme gratidão. Woshi. Com um movimento rápido, ele retomou sua forma colossal de dragão. Um poder ilimitado irrompeu quando ele quebrou todos os selos restantes na área. Vastos fluxos de força vital convergiram enquanto ele começava a reviver todos os seres de nível divino selados, incluindo os da raça demoníaca. Brum. Com um rugido estrondoso, uma onda avassaladora de energia sombria irrompeu. Um membro da raça demoníaca, o deus de nível superior, voou para fora, confrontando Candragon de frente. Ele perguntou friamente, Candragon, foi você quem me salvou? Não, foi este humano, respondeu Candragon, voltando à sua forma humana e apontando em John. Ah? O poderoso membro da raça demoníaca franziu a testa.
Você não é da raça humana do continente Esquiline. Suponho que as coisas não estejam muito boas para o continente Esquiline agora, não é? Eles. SSS Level Lothar capítulo 233. Confronto entre potências. Fuga da área do vazio. O continente Esquiline era um mundo alvo dos deuses. A presença de outras raças invadindo significava que a destruição do continente era iminente. Essa constatação encheu de entusiasmo Beelzebub, o poderoso líder da raça demoníaca. Se o continente Esquiline caísse, isso sinalizaria o surgimento do Tesouro Supremo. Se ele conseguisse obtê-lo, poderia se tornar o supervisor, elevando a raça demoníaca acima de todas as outras corridas. E o mundo de onde John veio seria o próximo alvo da pilhagem dos deuses. Candragon olhou para Beelzebub e disse: Beelzebub, meu clã das feras já lançou um ataque contra os deuses. Gostaria de se juntar a mim para lidar com eles? Não estou interessado, recusou Beelzebub categoricamente, com um toque de Schadenfreude na voz. John olhou para Beelzebub, sentindo uma forte antipatia pelo homem. Ele disse: Sênior, membros da sua raça demoníaca também estão aqui. Michel e outros lideraram a raça demoníaca no ataque ao domínio dos deuses. Essa é a única razão pela qual consegui resgatar todos vocês. A situação é desesperadora. Minha raça demoníaca também está aqui? Os olhos de Beelzebub brilharam imediatamente. Ele gritou: todos os poderosos da raça demoníaca, sigam-me e lutemos para sair daqui. Com um rugido furioso, ele conduziu os deuses da raça demoníaca para fora dos terrenos selados. Candragon também liderou a fuga dos poderosos membros do clã das feras. Apenas os deuses humanos do continente Esquiline permaneceram. O Deus Supremo lançou um olhar para John, mas não disse mais nada. Vamos embora. Com uma única ordem, ele também conduziu os deuses do continente Esquiline para longe. No entanto, eles não se juntaram à batalha entre o clã das feras, a raça demoníaca e os deuses. Em vez disso, deixaram a floresta eterna, retornando ao continente Esquiline. Percebendo uma oportunidade, John também deixou o terreno selado, reaparecendo na área vazia. Bum! Bum! Explosões ensurdecedoras reverberavam ao seu redor, carregadas de poder suficiente para destruir os céus e a terra. A entrada dos poderosos membros do clã das feras e da raça demoníaca na disputa reverteu instantaneamente a situação. As forças dos deuses, compreendendo a raça dos anjos, os humanos das trevas e os orcs, não eram páreo para eles. Em poucos instantes, centenas de deuses de nível inferior já haviam sido mortos. A derrota dos deuses era praticamente inevitável. Matador de deuses. Nesse instante, Tony recuou para o lado de John, um fio de sangue escorrendo do canto da boca. Sua aura estava fraca, indicando claramente que ele havia sido ferido. Esse nível de batalha simplesmente não era algo em que um ser de nível semideus como ele pudesse participar. Ele perguntou ansiosamente: e quanto aos imortais? Por que não vi nenhum sinal deles? John balançou a cabeça, a frustração evidente em sua voz. Não consegui encontrar os corpos de nenhum ser de nível imortal. O quê? O rosto de Tony empalideceu. Ele engoliu um bocado de sangue e disse: então, como você conseguiu ressuscitar os poderosos do clã das feras e da raça demoníaca? John ficou intrigado e perguntou: há algo de errado nisso? Tony soltou uma risada amarga e explicou: você realmente acha que os deuses sozinhos poderiam ter derrotado seres tão poderosos de todas essas raças diferentes? John parou abruptamente, tomado por um pensamento repentino. Perguntou, surpreso: quer dizer que todos esses seres foram mortos pelos imortais? Tony assentiu com um semblante sombrio. O guerreiro mais forte dos deuses, aquele supervisor, só apareceu depois, criado pelo clã das sombras especificamente para lidar com os imortais. Sem a dissuasão dos imortais, você realmente acha que esses seres o deixariam escapar tão facilmente? Jó franziu a testa profundamente, percebendo a gravidade da situação. Ele perguntou: então, o que devemos fazer agora? Esconda-se e vá o mais longe que puder, aconselhou Tony. Mas John permaneceu em silêncio. Ele não podia simplesmente fugir e se esconder. Embora tivesse obtido o legado dos imortais, não havia garantia de que esses deuses não encontrariam outra maneira de conectar-se ao mundo à Terra. Ele tinha que impedir isso. No momento em que ele estava prestes a falar, uma aura avassaladora desceu da direção do grande salão, engolfando toda a área do vazio. Basta! Um grito furioso ecoou quando um homem de cabelos roxos apareceu, reprimindo instantaneamente os dois lados da batalha.
Era Eidern, o mais forte dos deuses e também um supervisor. Ele já havia massacrado todos os caçadores. Seu olhar gélido percorreu a aparição repentina dos poderosos membros do clã das feras e da raça demoníaca. Beelzebub, cão dragão, vocês têm certeza de que ele querem ajudar os imortais e se tornarem inimigos dos deuses? Beelzebub franziu a testa e olhou para Eidern com cautela, num olhar desconfiado. Perguntou, então, com um tom de suspeita, os imortais? Que imortais? O olhar de Eidern atravessou a multidão e se fixou em Jon. Apontando para ele, disse friamente, este garotinho é os imortais. O quê? Beelzebub gritou em choque, com os olhos semicerrados. Uma longa lança formada por leis de poder das trevas condensadas disparou em direção a Jon com um assobio, aparecendo diante dele num piscar de olhos. O rosto de Tony empalideceu. Sem pensar duas vezes, ele se colocou na frente de Jon para bloquear o ataque. Ataque. Zumbido. O ar tremeu, mas antes que a lança negra pudesse tocar Tony, ela se desintegrou. Nada. Apareceu um homem com um manto preto, era Khan Dragão. Jon respirou aliviado. Ele havia sentido o poder aterrador daquela lança negra. Ela poderia facilmente ter aniquilado tanto ele quanto Tony. Khan Dragão olhou para Beelzebub calmamente e disse, esse carinha nos salvou. Não importa o que aconteça, ele é nosso benfeitor. Mas ele é um dos imortais. O olhar de Beelzebub era gélido. Asas negras se desdobraram atrás dele enquanto ele encarava Khan Dragão de cima. Você se esqueceu do que aconteceu com seu clã das feras por causa dos imortais? Khan Dragão olhou para Jon e respondeu com indiferença. Os imortais se resumem a esse garoto. Ele não representa uma ameaça. O mais importante agora é lidar com os deuses. Ele então voltou seu olhar para Eidern, seu corpo repleto do poder aterrador do clã das feras, com uma forte intenção de batalha. E, você realmente acha que é páreo para mim? Eidern ergueu a mão levemente. Ventos rugiram e relâmpagos crepitaram em sua palma, como se um mundo em miniatura estivesse se formando em seu aperto. Ao verem isso, as expressões de Khan Dragão e Beelzebub mudaram drasticamente. O supervisor podia comandar um domínio inteiro. Dentro desse domínio, ele era invencível. Existência. Minha raça demoníaca não vai se intrometer neste assunto. Estamos indo embora, resmungou Beelzebub friamente e, com um gesto de mão, conduziu os poderosos seres da raça demoníaca para longe, desaparecendo. Num instante, o campo de batalha ficou apenas com as forças dos deuses e o clã das feras se enfrentando. Outro. Eidern voltou seu olhar para Khan Dragão e falou calmamente, Khan Dragão, você não é páreo para mim, e não tenho intenção de dificultar as coisas para você. Entregue este humano e eu o deixarei ir. Você parte em paz. Meu Deus. Não, não podemos. A expressão de Tony mudou quando ele começou a falar, mas Khan Dragão o silenciou com um gesto de mão. Diante de Eidern, os olhos de Khan Dragão se tornaram frios. Nunca gostei de ser ameaçado e estou bastante curioso para ver o quão poderoso um supervisor realmente é. Ele ergueu a mão e uma longa lança negra materializou-se. Sombras escuras em forma de dragão rodopiavam ao longo da haste da lança, a ponta gélida apontando ameaçadoramente para Eidern, que pairava no ar. Uma vontade de batalha desenfreada surgiu. Bum! Bum! Mesmo antes do choque, a força avassaladora de suas auras colidindo fez o espaço ao redor deles tremer violentamente. Deuses de nível médio, presos entre eles, cuspiram sangue, tentando escapar. Recuar das ondas de choque. Felizmente, Jon estava escondido atrás de Khan Dragão, o que o livrou do impacto mais forte. De repente, a sombra de um dragão negro e um relâmpago branco ofuscante surgiram, colidindo. Uma com o outro no ar. Zumbido. Um zumbido ensurdecedor reverberou pelo ar quando o espaço no ponto de impacto se estilhaçou, formando uma fenda gigantesca que começou a devorar tudo ao seu redor. Aquilo não era uma fenda espacial comum, era uma ruptura no próprio vazio. Qualquer forma de vida sugada para dentro dela estaria condenada, aniquilada sem deixar vestígios. Diversos deuses mais fracos e de nível inferior não resistiram e foram engolidos pela fenda, desaparecendo. No nada, suas auras extintas, completamente erradicadas. Kofi. Khan Dragão tossiu um bocado de sangue e cambaleou para trás ligeiramente. Ele olhou para Eidern, que flutuava sem esforço no ar, e disse solenemente, um supervisor, um mestre de um domínio, faz jus à sua reputação. Eidern bufou friamente e disse, Khan Dragão, eu não quero ser seu inimigo. Esta é sua última chance, saia da minha área vazia.
Candragon olhou para Jon, que estava atrás dele, e então se virou para Eiden. Eu só vou levar esse ser humano comigo. Eiden estreitou ligeiramente os olhos, hesitando por um momento antes de responder. Tudo bem, vou lhe conceder esta. Lembre-se, esta é a última vez que lhe mostrarei misericórdia. Candragon não disse mais nada. Com um aceno de mão, uma vasta onda de poder espacial envolveu Jon e o restante dos poderosos do clã das feras, e eles desapareceram do espaço. Área vazia em um instante. Lord Edirn, o clã das feras é incrivelmente poderoso. Por que o senhor os deixou ir? Perguntou um dos deuses, olhando para Edirn com confusão. Kofi. Edirn cuspiu repentinamente um bocado de sangue. Seu rosto estava pálido e seu corpo cambaleava. Ficou claro que seus ferimentos eram ainda mais graves que os de Candragon. Lord Edirn, o senhor, está ferido. As expressões de vários dos poderosos seres de nível divino mudaram drasticamente. Eles imediatamente cercaram Edirn, suas vozes repletas de preocupação. Edirn balançou a cabeça fracamente e respondeu, subestimei aqueles caçadores. Seus métodos de ataque eram muito bizarros. Minha alma foi ferida. Se Candragão e Beelzebub tivessem se unido agora, receio que não teria conseguido detê-los. Então, o que devemos fazer agora? Perguntou um deles, ambicioso. Edirn era o único pilar de apoio deles. Se algo lhe acontecesse, os deuses não teriam a menor chance contra as forças combinadas da raça demoníaca e do clã das feras. Não se preocupem, esses ferimentos não representam uma ameaça real para mim. Edirn tirou um lenço do bolso e limpou o sangue do canto da boca. Preciso me isolar por um tempo. Fiquem de olho nos movimentos do clã das feras e da raça demoníaca durante esse período. Especialmente os humanos das trevas. Reloquem todos os seres poderosos de nível semideus ou superior para o vazio. Área. Obrigado, Lord Edirn. Um deus de alto escalão dos humanos sombrios, que estava por perto, expressou gratidão imediatamente. Eles haviam traído a raça demoníaca no passado, causando pesadas baixas entre eles. Agora que Beelzebub havia ressuscitado, ele definitivamente não os deixaria escapar impunes. Há mais uma coisa, continuou Edirn, virando-se para um anjo de 14 asas ao seu lado. Lin Xiao, fique de olho nas ruínas do campo de batalha antigo. O selo dos imortais foi quebrado lá, e temo que o clã das sombras possa atacar a qualquer momento. Sim, Lord Edirn. Entendo. Lin Xiao assentiu e desapareceu instantaneamente. Lord Edirn, e quanto àquele matador de deuses? Perguntou outro deus. As ações de Jon infligiram pesadas perdas aos deuses e às suas raças subordinadas. Foi uma pílula amarga para eles engolirem. Edirn franziu a testa. Ele também nutria um profundo ódio por Jon. Mas ele estava incerto quanto à posição do clã das feras. Se Candragão insistisse em protegê-lo, Jon, Edirn pouco podia fazer. Deixem-no em paz por enquanto. Mantenham-se discretos nos próximos dias. Não provoquem o clã das feras, a raça demoníaca ou a raça humana do continente Esquiline. Edirn deu outro aviso. Para ele, Jon ainda era fraco. Mesmo tendo ligações com os imortais, não representava uma ameaça significativa. O que mais o preocupava era o clã das sombras. Dito isso, Edirn se virou e retornou ao grande salão para iniciar seu isolamento, concentrado em curar suas feridas emocionais. O clã das sombras poderia atacar a qualquer momento, e ele precisava recupere-se o mais rápido possível. Arredores da Floresta Eterna, Candragon e os outros poderosos membros do clã das feras apareceram de repente. Jon estava entre eles, finalmente podendo respirar aliviado. Grato, ele disse, obrigado, Senhor, por salvar minha vida. SSS Level Loter Capítulo 234, A Queda dos Imortais, Descida ao Mundo dos Deuses Candragon bufou friamente, seu olhar afiado e cruel. Garoto, eu salvei sua vida 2 vezes. A dívida entre você e o clã das feras está quitada. Da próxima vez que nos encontrarmos, seremos inimigos. Lord Candragon, por favor, não. Tony interrompeu com urgência, chegando a mencionar a identidade de Jon como salvador profetizado. Bem, que estava ao lado deles, também implorou, Lord Candragon, o matador de deuses é a chave para derrotar os deuses. Brum. De repente, um zumbido ensurdecedor irrompeu na mente de Jon. Ele, Tony e Ben tossiram sangue simultaneamente, com as almas feridas. A ligação de almas entre eles havia sido rompida à força, e as restrições de seu contrato de almas desapareceram. Que poder aterrador!
Jon olhou para Candragon com uma expressão de choque estampada no rosto. Ele também tinha um contrato de alma com o Hulk do clã das Feras, mas durante o recente conflito com os deuses, o Hulk havia caído. Candragon olhou para os três com uma expressão arrogante. Eu ressuscitei. Não preciso de um salvador. Vamos lá. Com um gesto de mão, ele se preparou para conduzir os poderosos membros do clã das Feras para longe. Sênior, espere. Jon deu um passo à frente para bloquear seu caminho, falando seriamente. Preciso saber. Onde estão os corpos dos imortais? Candragon franziu a testa e o encarou friamente. Todos pereceram. Suas almas se dispersaram e suas almas divinas foram obliteradas. O quê? Exclamou Jon, chocado, sem conseguir acreditar. Isso é mesmo verdade? Ele suspeitava que Candragon estivesse mentindo, talvez para impedi-lo de ressuscitar os imortais, já que o retorno deles poderia representar uma ameaça à supremacia do clã das Feras. Você acha que eu mentiria para você? O tom de Candragon era gélido enquanto ele continuava. Embora eu deteste os imortais, também respeito essas pessoas. Elas sacrificaram seu poder espiritual e executaram uma técnica para reverter o fluxo do tempo. Ele parou de falar abruptamente, já tendo deduzido a verdadeira identidade de Jon. O quê? Jon deu um passo para trás, percebendo que seu próprio renascimento poderia de fato estar ligado aos imortais. Mas será possível que tantos seres de nível imortal tenham sacrificado suas vidas apenas para trazê-lo de volta? Será que realmente valeu a pena? O peso da responsabilidade o oprimia, dificultando sua respiração. Como ele, um único indivíduo, poderia, de fato, rivalizar com os deuses. Além disso, a raça demoníaca claramente nutria grande hostilidade em relação a ele, e o clã das Feras era igualmente hostil. Ao ver a expressão abatida de Jon, Candragon pareceu momentaneamente comovido. Ele também já havia experimentado tal impotência. Quando o mundo do clã das Feras foi aniquilado, ele se sentiu como Jon, assistindo seu povo perecer, impotente diante do poder avassalador dos deuses. Quando você alcançar o meu nível de força, humano, você realmente entenderá o quão insignificante você é, disse Candragon, antes de se virar sem dizer mais nada, conduzindo o clã das Feras para longe. Tony e Ben hesitaram por um momento, mas acabaram seguindo. Matador de deuses, tome cuidado. Ben apertou a mão de Jon com firmeza. Não faça nada pelas minhas costas, bradou a voz fria de Candragon. Ben não se atreveu a ficar mais tempo e rapidamente correu atrás dos outros. Jon olhou para a palma da mão, confuso. Duas pequenas palavras estavam rabiscadas ali, Jean. O que isso quer dizer? Porque todo mundo fica falando em enigmas. Murmurou para si mesmo, sem conseguir decifrar a mensagem. Jean era a fada das flores do clã das Feras, mas que segredo ela poderia estar escondendo? Tony já havia mencionado antes que Jean poderia ajudá-lo a despertar sua linhagem sanguínea. Mas agora Jon já havia despertado sua linhagem sanguínea, a formidável linhagem do dragão divino. Ele não conseguia descobrir que outros mistérios Jean poderia guardar. Esquece, vamos voltar para a Terra da Morte, decidiu Jon, transportando-se de volta para seu domínio. A batalha contra os deuses infligiu pesadas baixas tanto à raça demoníaca quanto ao clã das Feras. Até mesmo seus subordinados de confiança, Trovão e o General Demônio da Morte, pereceram, desta vez, completamente aniquilados. O único ponto positivo foi que a Viz, por ser mais fraca, não havia entrado na área do vazio e, portanto, sobreviveu. Mestre. A Viz estava parado sob a espada colossal, com a curiosidade estampada no rosto. Ao ver Jon aparecer, correu imediatamente até ele e perguntou, preocupado, você derrotou os deuses? Jon balançou a cabeça. Houve complicações. Não encontrei os imortais, mas ressuscitei os poderosos membros da raça demoníaca e do clã das Feras. Com eles contendo os deuses, devo estar a salvo de qualquer ação imediata. Ele deixou o assunto de lado e perguntou, curioso, então, você conseguiu obter o legado dos imortais? Este é o legado dos imortais? Avis ficou atônito. Embora não tivesse testemunhado a grande guerra dos imortais em primeira mão, ouvira histórias sobre seu imenso poder e terror. Habilidades. Ele prosseguiu, mestre, existe de fato uma força dentro dessa espada que me chama, mas ela não me permite aprimorá-la. É mesmo? Jon estava intrigado. Será que o legado dos imortais incluía algo especificamente adequado para Avis? Ele estendeu a mão novamente para tocar a enorme espada,
Mas desta vez não houve reação alguma. Parecia que somente descendo ao mundo dos deuses ele poderia refinar os imortais. Legado. Ele franziu a testa, sentindo-se dividido, e soltou um suspiro de impotência. Ele vinha planejando há tanto tempo, arriscando a vida diversas vezes, ressuscitando a raça demoníaca e o clã das feras, apenas para descobrir no final que os imortais haviam desaparecido. Era uma verdade que ele achava difícil, impossível, de aceitar. Acariciando suavemente a lâmina da espada gigante, ele fechou os olhos e murmurou baixinho: Senhores, o que vocês querem que eu faça? A espada gigante permaneceu silenciosa, imóvel, sem oferecer qualquer resposta. Entre no jogo com seu próprio corpo, sussurrou Johnny para si mesmo, respirando fundo. Antes de abrir os olhos, seu olhar estava resoluto e inabalável. Avis, vou me ausentar por um tempo, instruiu ele. Em seguida, enviou mensagens privadas para Chase e Richie, pedindo que saíssem do jogo. Eles tinham assuntos urgentes para discutir. No mundo real, John ficou sentado diante da cápsula de jogos por um longo tempo, observando tudo ao seu redor como se fosse algo de uma vida passada. Ele já havia morrido uma vez, e agora se despedia definitivamente deste mundo. Não deveria haver nenhum apego persistente. Nesta vida, ele precisava impedir que o desastre acontecesse. Se não o fizesse, significaria ter decepcionado todos os poderosos imortais que se sacrificaram por ele. Naquele instante, passos ecoaram do lado de fora da porta. Eram Richie e Chris. Johnny reuniu seus pensamentos, levantou-se e olhou para a figura de Sunny descansando dentro do jogo. Cápsula. Um sorriso suave surgiu em seus lábios. Ele não planejava contar a Sunny sobre sua descida ao mundo dos deuses. Não havia motivo para isso. Preciso fazê-la se preocupar. Chefe, o que é tão importante que vocês tiveram que discutir isso no mundo real? Voz de Richie. Soou o alarme e a porta se abriu de repente. Armstrong e Peter vinham logo atrás. Sênior. Johnny primeiro fez uma reverência respeitosa a Chris, depois acenou com a cabeça para Armstrong, convidando todos. Sente-se. Ele pegou uma pequena caixa de madeira de um armário próximo e a deslizou pela mesa até Chris. Peter, curioso, abriu a caixa e ficou surpreso. Pedras espaciais? Cunhado, o que é isso? É tudo isso? Peter e Richie haviam participado da operação contra a família de Mickey Witt e já tinham visto pedras espaciais antes. Eles sabiam que essas pedras eram a chave para descer ao mundo dos deuses. John olhou para Chris e disse: Sênior, encontrei o legado dos imortais. Ele existe apenas no mundo dos deuses, e somente descendo até lá é possível obtê-lo. Chris assentiu com a cabeça, sem fazer mais perguntas, e simplesmente disse: Diga-me, o que você precisa que eu faça? Fazer? John deu um leve sorriso, sentindo a confiança incondicional que Chris depositava nele. Ele começou. Houve uma grande convulsão no mundo dos deuses. Meu plano anterior falhou, não encontrei os imortais. Em vez disso, ressuscitei inadvertidamente a raça demoníaca, o clã das feras e muitos outros seres poderosos. Para detê-los agora, nossa única esperança é descer ao mundo dos deuses, obter o legado dos imortais e, talvez, ter uma chance de lutar. Ele fez uma pausa, percebendo a gravidade do que estava pedindo. Após um momento de silêncio, continuou: aqui estão 307 pedras espaciais. Espero que a família Blues possa selecionar 307 de seus lutadores mais poderosos, ou os indivíduos mais talentosos, para descer ao mundo dos deuses e buscar o legado dos imortais. No entanto, essas pessoas... Entendo. Chris interrompeu com um sorriso calmo. Depois se virou para olhar para Armstrong e Peter. Qual de vocês dois vai ficar? Pai, deixe Peter ficar, respondeu Armstrong imediatamente. Não, eu vou, protestou Peter, balançando a cabeça. Além disso, sou mais forte que o papai. Eu sou a melhor escolha. Com a ajuda de Johnny e a fusão dos atributos do mundo dos deuses com a realidade, a força atual de Peter de fato superou a de Armstrong. Chris olhou para os dois homens e falou com firmeza: Peter, o futuro da Blues Family agora está em suas mãos. Vovô, eu não consigo. Peter gaguejou, mas Chris interrompeu. Não envergonhe o nome da Blues Family. A Blues Family perdura há mais de uma década. 1000 anos. Não caiu durante o meu tempo, e certamente não cairá durante o seu. Não se preocupe, eu removerei qualquer obstáculo em seu caminho. Chris o tranquilizou.
sua expressão severa suavizando-se em um sorriso gentil. Embora fosse rigoroso com Peter, seu afeto pela família era imenso. Ainda mais fundo. Pai, o senhor também pretende ir? Perguntou Armstrong, sem conseguir esconder sua relutância. Os olhos de Chris brilharam de orgulho enquanto ele respondia calmamente: existe alguém em toda a família Blues mais qualificado do que eu? Pai e filho queriam dizer mais alguma coisa, mas Chris ergueu a mão para silenciá-los. Chefe, e eu? Ritchie olhou para John, com a voz carregada de expectativa. Ele também desejava descer ao mundo dos deuses. Você não pode. John o rejeitou categoricamente, com um tom firme. Ritchie, sua legião é a última linha de defesa. Se falharmos, o destino da Terra estará em suas mãos. John sabia o que os aguardava no mundo dos deuses, deuses ressuscitados de várias raças poderosas. Um passo em falso poderia significar aniquilação completa. Essa era a sua última e desesperada cartada. Ritchie forçou um sorriso amargo. Chefe, se você falhar, você realmente acha que eu posso impedir que isso aconteça? Acontecendo? John colocou uma mão reconfortante no ombro dele. Apenas dê o seu melhor. Ritchie assentiu resolutamente. Ele não disse muito mais, mas John sabia o que ele queria dizer. John olhou para seu console de jogos e instruiu: não conte isso para a Cindy. Não quero que ela. Preocupação. Remova meu compartimento de jogo. Diga a ela que entrei em uma área secreta de treinamento e que, por motivos de segurança, foi transferido para o complexo militar. Nos encontraremos no mundo de deuses. Enquanto falava, uma pedra espacial apareceu em sua mão. Era a mesma que ele havia recebido de Toby durante a operação contra a família Mikrit. Ele canalizou seu poder espiritual para a pedra, ativando-a. Num instante, uma onda de energia espacial percorreu a sala, e sua figura desapareceu sem deixar vestígios. Os outros trocaram olhares, sentindo o peso da situação oprimir seus ombros. Todos eles perceberam que, desta vez, John havia sido levado ao limite, forçado a fazer uma última resistência desesperada. Chris pegou outra pedra espacial e entregou para Armstrong. Vamos lá. Peter, mova a cápsula de jogos do John. Certifique-se de que sua irmã não descubra. Entendido. Peter assentiu com a cabeça e se virou para ajudar Ritchie a mover o console de jogos de John. Dentro de outra cabine de jogos, Cindy estava sentada com os olhos bem fechados, mas uma única lágrima escorreu por sua bochecha. Só quando teve certeza de que todos tinham ido embora, ela abriu os olhos, com uma expressão de profunda surpresa. Raiva. Você disse que eu te abandonei? Seu desgraçado. Acha que pode me deixar para trás? Ela se levantou, trocando rapidamente de roupa e vestindo um conjunto de trajes pretos e discretos. Ela havia se decidido a roubar uma pedra espacial. Ela era uma assassina das sombras, uma classe oculta com poderosas habilidades de camuflagem. Com John quando ela se foi, não havia mais ninguém ali que pudesse detectar sua presença. Inscreva-se no canal para não perder nenhum vídeo e ative as notificações para ser avisado assim que um novo vídeo for postado. Caso queira ajudar o canal ou queira que alguma obra saia com maior frequência, a chave Pix está na descrição do vídeo. Obrigado por assistir, até a próxima. Solem irmãos. Solem irmãos.